Guys, o meu nome é Keren Farias e hoje eu vou dar continuidade à temática de segurança lá na Índia, falando especificamente da questão da mulher. Esse é um ponto que as pessoas mais têm dúvida, que elas mais têm curiosidade, até porque a gente vê várias notícias assustadoras, desde ataque de ácido por ciúmes, a estupros coletivos. Em 2018, uma pesquisa da Reuters classificou a Índia como o país mais perigoso do mundo para uma mulher viver. Então a gente se preocupa com justificativas, né? E eu vou falar mais como foi a minha experiência, o que eu realmente vi lá. Primeiro é importante lembrar que eu não estive num lar tradicional indiano, eu não estive inserida na criação de crianças indianas para te dizer que eles criam menino assim, menino assado, sabe? Então não vou poder te dizer isso, tá? Eu vou dizer o que eu vivenciava. No dia a dia, convivendo com mulheres indianas, eu sinceramente achei elas, não sei se eu posso dizer essa palavra, mas normais, cara. Não vi nada assim de uma imagem subserviente. Inclusive, eu conheci mulheres indianas muito fortes, sabe? Que me ensinaram muita coisa, me ensinaram a lidar com certas coisas que não estava certo. Então, por mais que eu não tenha presenciado a criação delas, a imagem que eu recebia era... Essa palavra realmente não é adequada, mas normal. Então, é isso, nesse ponto é isso. E aí, no dia a dia, lá em Mumbai, é importante lembrar que a Índia é muito grande populacionalmente, culturalmente, religiosamente. Então, de estado para estado, pode haver uma mudança muito grande de comportamento da sociedade, sabe? Acredito até que de lá para lá, a diferença cultural pode ser muito grande lá na Índia. Sério. Então, eu morava em Mumbai e no dia a dia eu vou te dizer que, cara, Mumbai me passava muito mais segurança do que aqui, real. Eu falei, né, que em outros termos, lá realmente já passava mais essa questão de segurança, você não tem medo de ser assaltada, etc. Mas também por ser mulher, eu não sentia a insegurança que eu sinto aqui. O que aconteceu, assim, de mais diferente na rua, no dia a dia da indiana, foi um cara que parou pra me chamar pra almoçar. Ah, disse que não, continuei minha vida, né? Uma meia hora depois, esse cara não me aparece que ele tá me seguindo, gente. Aí eu já liguei o modo, né, alerta, comecei a falar alto para as pessoas ao redor ouvirem. Eu falei, cara, você tá louco? Você tá me seguindo? Que medo de você. E aí eu paguei um sapo pro cara, ele quase se mijou nas calças e foi embora. Foi tranquilo, né? Foi só isso. De resto, no dia a dia era muito de boa. A questão das roupas, gente. Eu lembro que quando eu cheguei no aeroporto, eu tava com blusa de alça por debaixo do moletom, né? E aí tava muito calor. E eu postei no Instagram comentando com as pessoas que eu não sabia se tirava ou não. Eu tava com receio, porque todo mundo no aeroporto eu tava de 3/4 ou manga longa. E eu lá morrendo de calor, vou tirar ficar de alcinha, assim, com medo, né, de desrespeitar e tal. Eu postei isso, a galera ficou super preocupada. Não tira, Keren, o que você tá fazendo aí? Porque eles nem sabiam que eu tinha ido, né? Então ficaram super preocupados. Só que na real, no dia a dia, era tranquilo. Na verdade, eu percebia um olhar de desaprovação maior das estrangeiras com a roupa das indianas do que das indianas com a roupa das estrangeiras. Até porque as indianas também usam roupas ocidentais, pelo menos lá em Mumbai, né? Tem as de classe mais pobre, as mais senhoras, etc., que estão sempre que aí vão estar sempre de sari, mas elas usam também roupas ocidentais, elas estão de jeans, de cropped, normal, e era tranquilo. Eu me lembro, inclusive, que eu tava num trabalho uma vez e a roupa era muito curta, gente, muito curta. Eu olhei pra menina da produção e falei, mas vocês nem usam isso. Aí ela foi e me falou, mas não, a gente usa sim, só que depende da ocasião, né? Carolina, depende da ocasião. Aí no dia a dia elas vão usar realmente mais curta, com a calça lá do curta, ou jeans, mas elas também usam as roupas que a gente usa. Inclusive, eu cheguei lá com medo de tirar o casaco, mas lá eu comprei um monte dessas blusas aqui, que era o que eu usava o tempo inteiro. Essa blusa de lá, eu tenho uma coleção dessas blusinhas, porque era o que eu usava o tempo inteiro, né, gente? Muito calor. E sempre foi muito tranquilo, não cheguei nem a receber olhar de desaprovação, nem senti alguma
ameaça relacionada à minha roupa, sabe? Foi de boa. Eu ia falar uma coisa aqui agora e acabou de voar o pensamento. O que era, Caroline? Ah, sim. O que acontecia era assim, em pontos turísticos, as pessoas realmente te olhavam mais, você chamava mais atenção, porque assim, elas identificavam que você era o turista estrangeiro, e aí eles já ligavam um alerta de, sei lá, não sei, e aí vinha mó galera tirar foto com você, mas ainda assim, com toda aquela galera tirando foto com você, eu não senti nenhum desrespeito dos caras, nem nada, foi sempre muito tranquilo. Então, pra mim era tranquilo. O que que acontece? Acontece só que eu não tava lá só como turista. Eu tava lá também pra trabalhar. Então, as maiores situações de grosseria que eu vivenciei lá foi no trabalho. Só que eu não posso te dizer que era porque eu era mulher, sabe? Porque teve uma situação muito clara, assim, um estúdio que foram super grosseiros comigo, realmente muito mal educados. E eu trabalhei nesse estúdio uma outra vez, dessa vez com uma colega indiana trabalhando comigo. E quando eu vi o tratamento deles com ela, foi completamente diferente, sabe? Então, muitas vezes eu percebi um certo tratamento de deboche, assim, com estrangeiro. Eu não vou te dizer que é porque eu era mulher, mas era porque, acredito realmente que era porque eu era estrangeira, assim, de verdade. E eles acabavam se aproveitando da dificuldade de comunicação, assim, sabe? E queriam, tipo, explorar a gente. E acontecia isso. E a outra coisa que aconteceu também não foi só por eu ser mulher, mas por eu ser uma mulher brasileira. Isso realmente chama a atenção deles de uma forma negativa. Inclusive, eu ouso dizer que a gente recebe tanta abordagem indiana assim na internet. Talvez seja porque eles têm uma imagem de brasileira que é muito fácil, etc. E aí eles vêm, né, na expectativa de conseguir coisas que eles não conseguem com as indianas. Então, por ser brasileira, eu vivi alguns momentos desconfortáveis. Eu lembro de estar trabalhando com um cara, a gente estava conversando normalmente, né, respeitando o distanciamento social, não por causa do coronavírus, mas o distanciamento normal, você ficava grudado na pessoa e tal, você não tem intimidade. E aí ele descobriu que eu era brasileira, se não me engano, acho que ele tava achando que eu era russa, sei lá, não sei. Descobriu que eu era brasileira, ele iluminou assim, eu amo as brasileiras. Aí você, legal, né, os brasileiros são legais. Não, não é por isso que ele amava as brasileiras. Eu amo as brasileiras porque elas são mais abertas. E aí lá vem um cara passar a mão em mim. Meu querido, não tem nada disso que você tá pensando, assim. Tem essa visão, né, de que nós somos realmente mais simpáticos, mais alegres, etc. Só que acaba que também tem essa visão de que a mulher brasileira é muito... Não se dá o respeito, não é respeitável, né? E ele me faltou com respeito, eu paguei um sapo pra ele. Querem pagadores de sapos. E eu não me desculpo por isso, porque eu tava certa, né? Você não vai ficar calada. Tem coisas, assim, situações de assédio, que às vezes a gente fica, assim, constrangida de reagir porque a gente acha que é normal, né? Nossa, na minha vida eu já passei por um monte de situação aqui no Brasil que eu não sabia como reagir e tal, porque realmente o assédio muitas vezes é considerado aceitável socialmente. E a gente fica perdida, por mais que a gente se sinta ameaçada, por mais que a gente se sinta assustada, a gente acaba não reagindo. E aí, quando você para pra pensar depois, você fica, não, cara, isso não tava certo. Isso não tava certo. Daí eu reagi, né, no caso, dei uma bronca nele. Só que isso foram ocasiões pontuais, sabe? No dia a dia, eu realmente não vou te dizer que era pior do que aqui. Eu acho aqui pior. Aqui eu já fui seguida por gente a pé, eu já fui seguida por gente de bicicleta, por gente de carro, e não só pra perguntar por que eu não quis almoçar com a pessoa, mas gritando coisas absurdas, sabe? Então, de forma realmente assustadora, de eu ter que sair correndo, assim, pra procurar alguém, sabe, pra andar junto.
com medo de acontecer alguma coisa. Aqui no Brasil, isso já aconteceu inúmeras vezes e esse é um medo real que eu tenho quando eu saio na rua sozinha, infelizmente. E lá, quando eu saía na rua, eu realmente me sentia mais tranquila. Saía de madrugada com as meninas ou até sozinha mesmo para tomar sorvete na farmácia. E eu realmente me sentia mais tranquila. Então, Mumbai era tranquilo. E até conversando com as meninas indianas, essa também era a imagem delas. Elas mesmas diziam, meninas que vieram de outras cidades diziam, cara, na minha cidade já não é assim. Mumbai é um lugar muito mais tranquilo, é um lugar muito melhor para nós mulheres podermos ser independentes e livres. E meninas estrangeiras também que tiveram a oportunidade de morar em Delhi, por exemplo, falavam que era diferente, tá? Então elas não tinham essa sensação de segurança lá em Delhi que tinha em Mumbai, mas em Mumbai realmente elas se sentiam mais seguras. E um exemplo disso que eu vivi, só que eu não vou categorizar como uma questão só sobre o ser mulher, porque foi a pior vivência minha na Índia de todas as áreas. Tinha essa cidade chamada Surat. Eu pesquisei sobre ela antes de ir, eu fui super tranquila, porque fala coisas super boas sobre tecnologia da informação lá. É uma cidade com a indústria têxtil muito forte. Dizia que a maior parte dos diamantes do mundo são lapidados naquela cidade. Então eu pensei, é maravilha, né, que essa cidade vai ser. E chegando lá, o meu sinal nunca prestou naquela cidade, só prestou no Wi-Fi do hotel. O clima lá, com certeza tinha alguma coisa espiritual pesadíssima naquele lugar, gente. Mas não é o ponto, né? E no trabalho também eu fui muito desrespeitada, tipo, muito mesmo. Machucaram minha orelha e ficaram rindo, sabe? Foi horrível. E outras meninas também que trabalhavam naquela cidade nunca tinham, assim, uma experiência lá das melhores, assim, nessa cidade. Então era um lugar bem pesado. Eu não vou dizer que era. Mas eu não posso dizer, né? Não posso dizer que era só por ser mulher. Eu acho que lá. Gente, que cidade esquisita, nossa. Mas Mumbai não era. Eu andava com roupa normal, não sentia olhar de preconceito nem nada. E muitas vezes, inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incrivelmente gentis e respeitosas. Vou usar o exemplo aqui. O pessoal da portaria de onde eu morava, nossa, sempre foram tão prestativos, tão bem educados comigo. Uma vez que eu tranquei a chave da mala 2 vezes dentro da mala. E uma das vezes eu fui pedir ajuda pra um sapateiro muito humilde que tinha lá na frente de casa. E ele não falava inglês, né? E tava meio difícil a comunicação. Foi parando um monte de gente. Eu parei a rua, gente. Parou um monte de gente. Eu tinha que ter filmado isso. Pra me ajudar a destravar a mala lá, pra tentar fazer essa comunicação, sabe? Mas ninguém falava inglês também, queria me ajudar. Mas, tipo, tudo sempre com a educação. Eu não percebi nenhuma maliciosidade nesse momento. Foi realmente pra me ajudar. Então eu conheci caras realmente muito legais. Eu tenho contato ainda com os indianos que sempre foram muito tranquilos, sabe? Nunca me desrespeitaram. E então, é isso, gente. A gente, como mulher, vai ter que tomar cuidado em qualquer lugar do mundo. A gente vai ter que ficar atenta. Em qualquer lugar do mundo, a gente vai ter que prestar atenção em como tá indo pra tal lugar, em que hora tá indo pra tal lugar. A gente vai ter que prestar atenção em quem a gente tá dando confiança demais. A gente vive como mulher nessa corda bamba, né? Até que ponto eu posso ser simpática com essa pessoa sem parecer que eu tô dando liberdade pra que essa pessoa me falte com respeito, pra que essa pessoa me fira, sabe? A gente vive nisso, né? Isso é muito complicado e não é legal, gente. Mas em qualquer lugar do mundo você tem que prestar atenção nisso. Inclusive, nessa lista que a Índia ficou em primeiro lugar, os Estados Unidos ficaram em 10º, tá? E é justamente relacionado à questão do abuso sexual, da violência sexual e não sexual contra a mulher. Que fez eles subirem mais ainda, né, nessa posição, né? Então, é uma realidade mundial, não é uma coisa só da Índia, sabe? Essa questão da violência contra a mulher. E homens que estão assistindo isso, não sejam babacas, independente do lugar do mundo que você esteja, assim. Sério. Sério. Pra mim, um cara
que maltratam mulher, um babaca, não gosta de mulher. Eles dizem que gosta de mulher, mas não tem como você amar e ser assim, desse jeito, sabe? Então, é isso, gente. Muito obrigada quem assistiu até agora. Curte aí, se inscreve no canal e até os próximos capítulos. Saiu! Ai, tchau, gente.